meu nome é Ana Luísa, eu sou analista de marketing aqui na iTeam e hoje eu tô com o Rubens Paglioni, Account Executive da Dark3. A gente vai fazer algumas perguntas aqui hoje para saber como que foi o evento, saber um pouco também sobre a palestra que ele deu aqui hoje pra gente. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu queria te fazer, a palestra fala sobre um momento, né, em que a inteligência artificial começa a influenciar decisões. O que muda quando a IA passa a fazer parte da tomada de decisão em cibersegurança? Isso é um fator bem importante, que inclusive a gente acabou de discutindo. Se a gente olhar para o mercado tradicional hoje, a gente acaba enfrentando alguns desafios que eles acabam sendo muito reativos. E isso acaba trazendo vários riscos que acabam sendo muito difíceis da gente conseguir conter basicamente no dia a dia. Quando a gente olha para o Dark3, que foi o que a gente apresentou hoje, quando a gente vai para um padrão na qual a gente começa a analisar o modelo de comportamento, a gente consegue tentar analisar os desvios que acontecem de condutas ou que acontecem dentro da própria infraestrutura, que isso pode acarretar uma resposta mais rápida daquilo que a gente vem identificando, traz ganhos significativos para além da própria organização. Então, eu acho que a maneira como tem adotado da uma maneira tradicional, como o mercado já vem utilizando durante muito tempo, acaba mudando bastante e que a gente precisa tomar uma maneira um pouco mais diferente, adotando o uso de uma inteligência artificial, algo que consiga analisar o comportamento, que traga mais celebridade e aceleração em cima do que a gente está identificando de riscos. Muitas empresas, né, já usam a IA em diversas áreas do negócio, diferentes setores, mas nem sempre elas têm visibilidade, né, dos riscos que isso cria. Por exemplo, o Shadow AI, enfim, várias coisas. E o que mais preocupa hoje as organizações nesse cenário? Inclusive, foi até um ponto legal, que depois da própria palestra, eu tive a oportunidade de conversar com vários clientes que estavam aqui conosco hoje no jantar. E muitos deles trouxeram parte desses desafios, ou seja, as áreas de negócio obrigaram que eles conseguissem desenvolver padrões de inteligência artificial para usar massivamente dentro da própria empresa, mas como que você consegue governar isso? Então, você tratar o Shadow AI, aquilo que basicamente você não conhece, acaba sendo um desafio muito grande. Para isso, você precisa ter um padrão de comportamento diferente, que você consegue analisar como que os usuários utilizam, como que as áreas estão utilizando de maneira correta o uso da própria inteligência artificial e como você praticamente governa isso. Porque você governando e analisando os potenciais dados que as pessoas estão trafegando utilizando a própria inteligência artificial, você consegue tangibilizar risco, você consegue priorizar aquilo que você tem que organizar, então você consegue ter uma visibilidade um pouco mais completa em cima desse cenário. Quando a gente fala de ambientes, né, cada vez mais dinâmicos, mais complexos, qual que é o maior desafio para os times de segurança hoje? Detectar, priorizar ou responder? Eu gosto de dizer o seguinte: a detecção era uma base. Você precisa ter visibilidade em tudo o que acontece, você precisa também ter previsibilidade daquilo que você está reconhecendo. Só que o que mais acarreta nas empresas, que é um desafio muito grande, é de tudo que eu estou vivendo, o que eu preciso realmente priorizar? O que é um risco iminente para uma organização? O que pode causar um fator que pode, de repente, parar uma operação do dia a dia? Então, a priorização para você saber exatamente aquilo que você está identificando, o que você precisa tratar, é o principal problema que basicamente tem hoje e acaba sendo um dos principais desafios. Então, você tendo ali uma solução, uma plataforma, um parceiro como a iTeam, por exemplo, que consegue analisar como o negócio funciona, tentar trazer os riscos do negócio, não pensando somente em tecnologia, você cruza isso com as informações de segurança na qual você está identificando e você consegue priorizar isso de uma maneira um pouco mais completa do ponto de vista do negócio.